Olá, pessoal. Bom, nesse vídeo eu vou fazer a resolução do exercício 5 do material teórico referente ao capítulo 2, seção 6. Nesse exercício, ele é um exercício de 2 itens, é um exercício para nós mostrarmos duas coisas. A primeira coisa é que duas retas não são paralelas e, portanto, para achar o ponto de interseção dessas retas. E a segunda coisa que nós vamos mostrar é que um par de retas são paralelas e que o outro par de retas são perpendiculares de acordo com os seus parâmetros, né? Vou começar com esse item A. Nesse item A, nós temos uma reta de equação 2x menos y igual a 4. Isso implica que eu posso reescrever essa reta como sendo, passando o y para cá e passando o 4 para cá, fica y igual a 2x menos 4. Então, trata-se de uma reta que tem inclinação ou declividade 2 e coeficiente linear ou termo independente menos 4. Essa outra reta de equação 6x menos 2y igual a 10, passando o 2y para cá e o 10 para cá, eu vou chegar à conclusão que o y vai ser igual a 6 dividido por 2 dá 3x, menos 10 dividido por 2, menos 5. Então, trata-se de uma reta que tem declividade ou inclinação 3, e o termo independente ou coeficiente linear, menos 5. Como essas duas retas possuem declividades diferentes, elas não são paralelas. Então, a primeira parte de as retas não serem paralelas fica demonstrado por conta da diferença dos valores das declividades dessa reta. Agora, eu preciso encontrar o ponto de intersecção. Encontrar o ponto de intersecção significa encontrar os valores de x e y que satisfazem as duas equações da reta. Ou seja, é resolver esse sistema linear, né? O sistema em que eu tenho a primeira equação da primeira reta, onde 2x menos y é igual a 4, é a primeira equação, e a segunda equação da segunda reta é que 6x menos 2y igual a 10. Então, resolver esse sistema, uma das formas para se resolver é nós transformarmos esse sistema da seguinte maneira, né? Eu vou multiplicar a equação 1 por 2, por menos 2, e somar na segunda. Se eu multiplicar a primeira equação, então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer a equação 1 vezes menos 2 e somar na equação 2. Isso vai me dar a seguinte equação. Então, menos 2 vezes 2x dá menos 4x, mais 6x dá 2x. Menos 2 vezes menos y dá mais 2y. Menos 2y dá mais 0y. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 mais 10 dá 2. Então, nós chegamos à conclusão que 2x igual a 2, consequentemente, isso implica que x é igual a 1. Se o x é igual a 1, por exemplo, substituindo nessa primeira equação para x igual a 1, o y vai ser 2 vezes 1 menos 4 dá menos 2. Então, consequentemente, y é igual a menos 2. Logo, o ponto de intersecção dessas duas retas é o ponto cuja coordenada primeira é 1 e a coordenada segunda é menos 2. É o ponto 1 e menos 2. Certo? Vamos agora para o item B. No item B, nós temos 2 itens. O primeiro item é para mostrar que
se eu tenho uma equação de uma reta dada por ax mais by mais c igual a zero, e uma segunda reta dada pelo mesmo ax mais by, só mudando o termo que não está nas variáveis, né, com c' igual a zero, então essas duas retas são paralelas. É para mostrar isso. Bom, vamos mostrar então isso da seguinte maneira. Observe que a equação ax mais by mais c igual a zero, ela pode ser reescrita como sendo assim, ó, y vai ser igual a menos a sobre b x menos c sobre b. Da mesma forma, a outra equação ax mais by mais c' igual a zero, ela pode ser reescrita como sendo y igual a menos a sobre b x menos c' sobre b. É claro que aqui eu estou admitindo, para fazer essa passagem, que o valor do b é diferente de zero, para poder fazer uma divisão por b. Depois eu vou analisar o caso em que b igual a zero. Então, vamos admitir aqui, né, no primeiro caso, que o parâmetro b é diferente de zero. Então, para esse caso aí, observe que essas duas retas possuem a mesma inclinação, que é menos a sobre b. Menos a sobre b. Portanto, essas retas são paralelas. Se o b fosse igual a zero, então nós não teríamos o b na equação. E a equação da primeira reta seria x igual a menos c sobre a, e a da segunda seria, dessa daqui seria x igual a menos c' sobre a. Ambas as retas seriam retas em que o valor do x é o mesmo, né? Ou seja, não é o mesmo. São retas que são paralelas ao eixo vertical, ao eixo y. Portanto, se o b for igual a zero, então nós teríamos a primeira equação, ficaria como sendo x igual a, o b sendo zero, ficaria x igual a menos c sobre a, e a segunda reta ficaria x igual a menos c' sobre a. E, portanto, eu teria duas retas que seriam paralelas, porque elas seriam paralelas ao eixo y, ao eixo vertical. Certo? Então, fica demonstrado aqui que quando os parâmetros a e b que acompanham x e y são iguais, as retas necessariamente são paralelas. Vamos mostrar agora um segundo caso. Nesse segundo caso, a primeira reta tem a equação ax mais by mais c igual a zero, e a segunda reta tem a equação, o coeficiente do y passa para o x, e o coeficiente do x passa para o y com sinal de menos. Bx menos ay mais c' igual a zero. Vamos mostrar que essas duas retas são perpendiculares. Bom, novamente, eu vou supor aqui que o b é diferente de zero, tá certo? Porque se o b fosse... vamos pensar assim, ó. Se o b for igual a zero, então, a primeira reta seria uma reta do tipo x igual a menos c sobre a, e a segunda reta, se o b fosse igual a zero, seria uma reta do tipo y igual a c' sobre a. Então, observe que a primeira reta seria paralela ao eixo y, a segunda reta seria paralela ao eixo x, portanto, essas retas seriam perpendiculares. Correto? Agora, se
o B é diferente de zero, então eu tenho que a primeira reta, ela se escreve como sendo y, a primeira reta vai ser y igual a menos a sobre b, x, menos c sobre b. E a segunda reta se escreve como sendo y, isolando o y aqui, vai ficar menos b sobre menos a, então ficaria b sobre a x mais c' sobre a. E eu preciso mostrar que essas duas retas, elas são perpendiculares. Então, observe que a inclinação da primeira reta é uma inclinação do seguinte tipo, ó. Vou pensar nessa reta aqui com uma inclinação, né, aonde se eu andar B, eu vou descer A. Então, essa daqui é a inclinação da primeira reta. Então, eu teria aqui uma primeira reta com esse tipo de inclinação. Já a inclinação da segunda reta é uma inclinação aonde, se eu ando A, eu subo B. Então, seria uma inclinação do seguinte tipo. Antes de eu fazer essa demonstração, vamos ver o que acontece quando duas retas são perpendiculares, né? Ó. Se elas são perpendiculares, eu posso pensar assim, ó. Se eu andar 1, aqui eu vou subir um M1 na primeira reta, e na segunda reta eu vou descer um M2. Tá certo? Então, se eu andar 1, eu subo M1 e desço um M2. Pensando nesse triângulo retângulo aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo agora da seguinte maneira. Esse triângulo ele é retângulo. Nesse ângulo aqui. Então, esse 1 seria a altura. O M1 é o quanto eu estou andando, subindo na primeira inclinação da primeira reta. E o M2 é o quanto eu estou descendo na inclinação da segunda reta. Utilizando aqui relações métricas no triângulo retângulo, eu sei que a altura ao quadrado é igual ao produto de M1 por M2. Ou seja, eu chego à conclusão que o M2, em termos de valor, é 1 sobre o M1. É o inverso do M1. Agora, como o M2 aqui está descendo, o M2 aqui é negativo, e como o M1 está subindo, o M1 é positivo. Então, ele é o inverso e com sinais trocados. Certo? Então, para que duas retas sejam perpendiculares, a inclinação de uma tem que ser o inverso da outra com sinal trocado. E é exatamente o que acontece aqui, ó. Eu tenho que o menos A sobre B vai ser o inverso com sinal trocado de 1 sobre B sobre A, que é a inclinação da outra. Então, como essa propriedade da inclinação da primeira reta ser o inverso com o sinal trocado da inclinação da segunda reta, é porque essas duas retas são perpendiculares. E fica demonstrado, então, assim, esse exercício.
Espero ter colaborado e que vocês tenham entendido. Até uma próxima.